Olá, nesse vídeo divulgamos o resultado de um projeto financiado pelo CNPq que resultou no desenvolvimento de uma bateria informatizada multidimensional e ecológica de avaliação de cognição social para adultos. Sabemos que viver em grupo é de uma grande complexidade. Ao mesmo tempo que viver em sociedade traz muitos benefícios, também é marcado por situações de competição. É preciso compartilhar e respeitar regras de convivência e normas sociais. Para lidar com esses desafios, evolutivamente, nosso cérebro foi se organizando para sustentar processos cognitivos importantes na regulação do comportamento no contexto das interações. São exemplos desses processos as capacidades de reconhecer emoções em faces, no tom de voz ou na postura corporal das pessoas, atribuir-lhes estados mentais, ou seja, pensamentos, sentimentos e intenções, e também ter empatia com as pessoas, ou seja, responder de forma mais congruente aos estados mentais do outro do que a si mesmo. Fragilidades de cognição social estão presentes em diversas condições clínicas, incluindo a esquizofrenia, borderline, TDAH e, particularmente, no transtorno do espectro do autismo. Adultos com autismo podem se sentir muito ansiosos em situações sociais, não entender muito bem regras sociais e, eventualmente, parecer rudes nessas situações, ter dificuldade de entender tanto que os outros podem estar pensando ou sentindo, como também eles próprios podem estar se sentindo em algumas. Também podem ter uma tendência peculiar na percepção de detalhes e padrões, interesse muito importante em determinados assuntos e até se tornarem expert deles. Gostam de planejar coisas cuidadosamente e têm uma tendência de manter certas regras ou certas rotinas. Algumas questões relacionadas à expressão influenciada pelo gênero também têm sido discutidas. Existem publicações que mencionam que mulheres teriam umas habilidades diferentes do que os homens de mascarar os sinais de autismo, né? Aprendendo a se encaixar através de estratégias de aprendizagem, copiando pessoas que não têm o autismo, né? Elas poderiam esconder mais seus sentimentos, lidar melhor com as situações sociais. As questões de cultura também têm sido muito discutidas nesse tema geral das diferenças conforme o gênero. No ano de 2020, por inspiração do nosso saudoso professor Orlando Bueno, nós criamos um grupo de pesquisas voltados para o estudo da cognição social, que nós chamamos de Nexo, Núcleo de Estudos de Cognição Social, que integrou pesquisadores e estudantes de pós-graduação do Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Uma questão importante que ficou durante as discussões dos artigos é que boa parte dos estudos ainda é predominantemente destinada à população pediátrica. E aí surgiu a ideia de criarmos uma bateria informatizada de cognição social para adultos. A proposta é que a bateria deveria ser multidimensional, ou seja, contemplasse vários domínios da cognição social, informatizada, de natureza ecológica, ou seja, que as tarefas reproduzissem atividades do cotidiano do mundo adulto, e que também permitisse sincronizar respostas comportamentais com medidas fisiológicas, como frequência de batimentos cardíacos ou condutância da pele, que permitissem avaliar aspectos do alerta. E, por fim, a bateria deveria ser de acesso aberto, ou seja, quando concluído o processo de validação psicométrica, seja disponibilizado de forma gratuita para pesquisadores e clínicos devidamente registrados no Conselho Regional de Psicologia. Após os 2 anos de projeto, chegamos à configuração final da bateria da Bix,
que constou com 6 tarefas distintas. A tarefa de reconhecimento de emoções foi subdividida em diversas partes. Primeiro, reconhecimento de emoções básicas e, na sequência, identificar 2 imagens com a mesma emoção, identificar a emoção com a maior intensidade. Ao reconhecer emoções em contexto, os voluntários ou os pacientes também serão solicitados a explicar o motivo de terem escolhido aquela emoção. No módulo referente à atribuição do estado mental, foram desenvolvidas uma série de ilustrações que representam cenas sociais comuns, como essa que vocês veem, né, dos slides. Ao observar essa cena, o voluntário é solicitado a responder: o que está acontecendo na cena? O que as pessoas estão pensando e sentindo? O que você acha que irá acontecer depois? Na outra tarefa, que tem por objetivo avaliar empatia, foram buscados atores que gravaram vídeos expressando situações em que a emoção prevalecia. Essa emoção podia ser mais de tristeza ou mais de alegria, uma emoção absolutamente neutra. Os voluntários deveriam responder no sentido de identificar qual era a emoção e qual a emoção que o vídeo retratava nelas próprias. E a intensidade que esse vídeo, que a emoção sentida ou eliciada pelo vídeo, gerava em si mesmas. A tarefa seguinte envolvia um personagem central, que era uma moça, que ela contava uma série de questões relacionadas à vida dela. Essa tarefa teve por objetivo avaliar aspectos de ironia. A ideia foi trazer comunicações por WhatsApp que pudessem ser interpretadas de um jeito mais explícito, mais irônico. Em seguida, nós desenvolvemos tarefas para avaliar estilos de atribuição. Numa série de imagens como essas que vocês veem, uma figura meio espectral era apresentada numa situação específica. E cada voluntário, ou pesquisador, ou paciente, vai ser solicitado a se colocar no lugar desse personagem e tentar refletir sobre o que será que estava acontecendo e por que essa pessoa estava nessa situação. A percepção das pessoas é avaliada puxando o cursor dessa imagem conforme eles se aproximam a uma percepção de que a situação se deve predominantemente a outras pessoas e circunstâncias ou predominantemente à própria pessoa. Da mesma forma, eles deveriam responder se essa situação acontece muito ou pouco, ou se para eles é nada importante ou muito importante. Por fim, um campo aberto deve receber as respostas livremente a partir dessa pergunta central. Avalie essa situação na sua vida. A última tarefa foi desenvolvida para investigar a tomada de decisão em que prevalece uma situação de cooperar ou não cooperar no contexto de relações sociais. Esse slide ilustra como a sincronização de medidas comportamentais e fisiológicas, bem como de rastreamento visual, podem ser obtidas num procedimento padrão. Dessa forma, as medidas a serem obtidas pela bateria envolvem acurácia, tempo de execução, áreas das imagens mais exploradas visualmente e reatividade emocional e de alerta. Enfim, esperamos que a bateria pode contribuir tanto para pesquisas quanto para abordagem clínica. Aqui estão os agradecimentos aos nossos colaboradores, parceiros e financiadores nesse projeto. Obrigada.